Vamos lá, galera. Ó, vamos estudar hoje sujeito. Percebendo a importância enquanto uma função sintática central, até porque já vimos na aula anterior e vamos dar sequência a esse estudo que divide sujeito e predicado como termos essenciais, né? Depois os termos integrantes do predicado, enfim. Sujeito, já que é um termo essencial na oração, precisa de uma atenção especial. Dá uma olhada aí. Conceito de sujeito. É o termo que concorda com o verbo e transmite uma informação sobre ele. Atenção, por favorzinho, atenção, foco aqui. Às vezes as pessoas ensinam de um modo equivocado. Por exemplo, já foi muito corriqueiro ouvir de alguns alunos: sujeito, conceito, é a pessoa que faz a ação. Tem muitos equívocos nessa sentença. Primeiro que a relação de agente, como eu disse, é semântica. Eu já tinha explicado isso para vocês em outras aulas. A relação agente-paciente é puramente semântica, é puramente de significado, ok? Então, não é a pessoa que faz, efetivamente, até porque quebraria uma outra classificação de sujeito. Não é pessoa, ok? Nem sempre vai ser uma pessoa. Pode sim ser, mas nem sempre vai ser uma pessoa. E tem uma outra que eu gosto também. Você quer saber qual é o sujeito? Pergunta para o verbo. Eu acho que essa é complicadinha. Porque nessa de perguntar para o verbo, em alguns casos vai funcionar. Você até tem uma resposta que bate com o sujeito. Em outros não. Olha aqui. Lucas andou rapidamente. Beleza, andou. Aí você, quem andou? Lucas, óbvio. Aqui responde, nesse exemplo mais simplório, responde a esses dois tipos de definições, né? A primeira dica, pergunte para o verbo, e a definição de que é a pessoa que realiza a ação. Aqui cabe, beleza, tranquilo. Mas e aqui? O amor bate na horta. Verso de Drummond. Cantiga de amor, sem era nem beira, suspende as saias das mulheres, tira os óculos dos homens, o amor, seja como for, é sempre o amor. É bom, né, fazer essa referência aqui. O amor bate na horta. Bater. Quem bate? O amor. Mas é uma pessoa? Não. E a ideia de perguntar só não serve. Tem que fazer, então, a pergunta certa. Que é, e aí, verbo? Vamos lá, quem é que está concordando com você? Aqui, nesse caso, o amor, sujeito, ok? E uma ideia aqui. Eu disse, exprime uma informação sobre o verbo, que não necessariamente é agentiva, mas pode ser paciente, ou que em alguns casos, veja só, a informação que é dada é um tópico. Olha, correr riscos é preciso. Pergunta para o verbo, opa, a gente tem mais de um verbo, tá percebendo? Correr e que flexionar o verbo ser. O que a gente pergunta? E pergunta para quem? Viu? Não serve tanto essa categorização, né? É importante perceber, então, que todos os verbos têm um sujeito. Nesse caso aqui é um exemplo mais complexo, mas eu já adiantaria para ti, ó. O que é preciso? Correr riscos é preciso. E quem que vai correr esses riscos? Não sei, mas vai ter alguém para fazer isso, ok? Então, para cada verbo, a gente vai avaliar se existe ou não o sujeito, ok? Então, a gente começa os nossos estudos pelos sujeitos determinados, os que existem, né? Então, nós vamos ver essas classificações, depois nós vamos falar do sujeito indeterminado e seguindo o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. O que é muito curioso também, porque, como eu te disse, sujeito é tão essencial que necessita dessa afirmação, mesmo quando ele não existe. São casos específicos. Mas vamos aqui aos sujeitos que existem e que estão determinados. A começar pelo sujeito simples, que pode ser definido pela apresentação de mais de um núcleo. Atenção! O núcleo do verbo vai ser aquilo que é mais importante, ou seja, geralmente é informação de caráter nominal, o termo de valor nominal, né? É o caso aqui. A gente combinou de não morrer. Combinar é o verbo, ok? A informação que concorda com ele é a gente
portanto, sujeito, ok? A gente é uma forma pronominal aqui, nesse caso, tá? Mas o núcleo permanece sendo gente, ok? Aliás, eu coloquei esse exemplo corretamente, mas esse exemplo aqui advém de um livro maravilhoso da Conceição Evaristo, que na verdade, o livro se chama Olhos d'Água e a crônica que está contida nele é escrita mais ou menos assim. Na verdade, a crônica é: a gente combinamos de não morrer, né? Uma crônica ótima, né? Quem quiser dar uma olhadinha, uma crônica não, perdão, um conto ótimo. Mas dá uma olhada aqui. Esse também, um verso da Luz Ribeiro e Menimelídeos. Os meninos passam lisos entre becos e vielas. Ó, passam é o verbo, informação que concorda com ele, os meninos. Maravilha. De uma forma bem conceitual, ok? Agora pensa se fosse assim. A aula da Marina, que começa às 10 horas, foi cancelada. Continua sendo um sujeito simples. Ó, percebe? Eu até poderia colocar aqui a nível de observação. Vamos preencher aqui para você não ficar sem essa informação. Ó, a aula da Marina, que começa... Atenção a isso, é só a nível de curiosidade também para você perceber que começa às 22 horas, acabou. Que começou então? Que começou às 22 horas, acabou. Exemplo aqui hipotético. Olha para o verbo. Olha para o verbo. Acabou. Beleza. O que acabou? A aula da Marina, que começou às 22 horas. Tudo isso aqui tem por núcleo o nome aula, ok? Então, a da Marina, que começou às 22, são só adjuntos, só estão juntos ao termo de valor nominal. Então, tudo isso aqui, entre esses colchetes, se comporta como um sujeito simples. Ok? Dá para perceber bem isso aí? Maravilha. Dá uma olhada então aqui no composto. Eu vou deixar aqui, mas não se confunde não. Dá uma olhada aqui no composto. Apresenta mais de um núcleo. Quantos? Mais de um, tá? Não tem uma obrigatoriedade. Olha esse exemplo aqui. Ana Carolina. Eu e você, não é assim tão complicado. Esse exemplo tem uma falha meio rigorosa, né? Meio forte. Ridículo, taquei um giz nele. Então, só porque eu estou com essa minha voz fã, numa outra oportunidade eu venho e faço show. Mentira. Numa outra oportunidade, quem sabe numa outra reencarnação, não é mesmo? Olha aí, olha o verbo. Ai, tem uma falha de concordância aqui, não é mesmo? Sim, tem uma falha de concordância. Por quê? Não é eu e você. Seríamos, você e eu, de início. O Chaves ensinou isso pra gente, não é? O burro vai na frente. Você e eu não é não. Não somos. Ok? Vamos lá, vamos corrigir a Ana Carolina. Eu e você não somos assim tão complicado? Não somos assim tão complicados. Ok? Corrigindo a Ana Carolina, então. Não precisa, né? Tem licença poética para isso, para combinar com o ritmo, né? Eu e você, o que importa é dizer, mais de um núcleo, mais de um termo com valor nominal. Olha embaixo. Pássaros e sorrisos formavam um menino. Olha que poético, isso poderia ser uma frase rosiana. Pássaros e sorrisos como sujeito composto, um núcleo, outro núcleo, ok? Em concordância com o verbo. Nesse caso, com uma falha, né, de concordância, mas com a mesma ideia. Beleza?